Seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Para quem não me conhece, eu sou o professor Wallace, sou professor de matemática, na Escola Municipal aqui em São José dos Campos, chamado Elizabeth de Paula Honorato, tá? Na aula de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre as relações métricas do triângulo retângulo, tá? E essas relações, ela vai explicar não somente o teorema de Pitágoras, como também o teorema de Tales, embora a gente já fez uma prova de sua veracidade baseada, naquela ideia de semelhança de triângulos, tá? E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre semelhança de triângulo também, ok? Bom, eu trouxe para vocês um triângulo, lembrando que esse triângulo é um triângulo chamado de triângulo retângulo. Por que um triângulo retângulo, né? Vamos considerar aqui o triângulo A, B e C, ok? O externo, né? Parece aquelas brincadeirinhas de internet, né? Quantos triângulos eu consigo enxergar aqui? São 3 triângulos que eu consigo visualizar. O triângulo ABC, o triângulo ABH e o triângulo ACH, ok? Mas considerando o triângulo ABC, já vou explicar porque eu coloquei os 3 dessa forma, vale lembrar que esse triângulo é um triângulo retângulo porque possui o ângulo de 90 graus, que é chamado aí de ângulo reto, tá bom? Bom, uma propriedade muito importante, vocês viram isso ano passado, né? Conversei muito com vocês isso, a gente fez o exemplo lá com os esquadros que eram de tamanhos diferentes, mas possuíam os ângulos internos todos iguais, todos congruentes, essa palavra correta. Vocês lembram que o ângulo do vértice A, do B e do C, se eu somar, ele possui junto 180 graus. Então, A mais B mais C é igual a 90 graus, ok? Como o meu ângulo A, esse ângulo aqui do vértice A, é 90 graus, essa soma de B mais C vai ser 90 graus, tá? Por quê? 90 mais 90, 180. Não necessariamente que cada um vai ter 45. Poderia ter o C como 30, o B que é um pouquinho mais obtuso, eu poderia ter ele como 60 graus, tanto faz, tá? Mas o importante é que essa soma de B mais C seja 90 graus. E na matemática, quando eu tenho dois ângulos que somados são 90 graus, são chamados de ângulos complementares. Então essa é a primeira informação que vocês estão tendo a respeito do triângulo. Para continuarmos de forma qualitativa, é interessante relembrar semelhanças de triângulos, ok? Quando dois triângulos são semelhantes. Existiam vários casos de semelhança de triângulo. Nós vamos trabalhar apenas com uma dessas propriedades, ok? Um desses casos, que diz o seguinte, que dois triângulos são semelhantes se dois ângulos de um são congruentes a dois ângulos do outro, que é o critério do AA, ângulo-ângulo. Bom? Então, se nós encontrarmos agora, nesses triângulos, dois ângulos que sejam iguais, significa que o terceiro também é, e esses dois triângulos são semelhantes. Semelhante na matemática não é a mesma coisa que igual. Se você ainda tem seu caderno, seu material do 8º ano, veja de novo, faça a revisão aí, estude com amor e carinho, porque isso é muito importante para a aula de hoje. Bom, sabendo dessa propriedade, vamos analisar o seguinte. Vamos separar esses dois triângulos pela altura, que é esse segmento que eu chamei de H. A altura relativa nada mais é do que o ponto A ao ponto H, maiúsculo aqui, lembrando que na geometria nós damos nome ao ponto, nomeamos o ponto com letras maiúsculas do nosso alfabeto. Dos segmentos de retas, no caso, com letras minúsculas do nosso alfabeto. E para facilitar mais ainda a compreensão de vocês, eu coloquei todos os segmentos de uma única cor, tá? Daqui a pouco a gente vai trabalhar com mais de um triângulo, eu vou separar as cores, mas agora nesse caso, o que está em preto são os pontos e os que estão em rosa são os segmentos de reta. Vamos dividir então pela essa altura relativa e vamos ter mais dois novos triângulos, que é o triângulo ABH e o triângulo ACH, ok? Dessa forma aqui. E por que esses triângulos? Por que eu falei dos casos, de semelhança? Observe o seguinte, o ângulo ABC, ele possui o ângulo reto, certo? O ângulo AHB, ou ABH, se for colocar na ordem alfabética, possui um ângulo reto também aqui no vértice H.
E o ângulo B não é o mesmo, não conservou nas duas figuras o ângulo B, ou seja, o ângulo B e o ângulo de 90 graus, né, embora não estão em pontos diferentes, mas existe o 90 graus nas duas figuras, são ângulos congruentes, né? O mesmo valor que eu tenho para B nessa figura, como ela saiu dessa grandona, né, ela estava lá dentro, escondidinho, tirei para fora. Então, se eu tenho dois ângulos que são congruentes, significa que esse triângulo ABH e o triângulo ABC são triângulos congruentes, são triângulos semelhantes, ok? Semelhantes. Analisa também agora a próxima figura. Eu tenho aqui o triângulo ACH, faltou o ângulo de colocar o símbolo, mas aqui é um ângulo de 90 graus. E eu tenho aqui um ângulo de 90 graus no meu ponto A, no ABC, tá? Tem aqui o ângulo de 90 graus, ângulo de 90 graus também no ponto H. E o ângulo C conserva, tá vendo? Ela não veio do triângulo maior, então conservou o ângulo C. Se eu tenho 90 graus nas duas figuras e o ângulo C também é congruente, significa o quê? Que esses dois triângulos são semelhantes, o ABC e o ACH. Se o ABC é semelhante ao ACH e o ABC é semelhante ao ABH, significa que ABH é semelhante a ACH. Então, esses três triângulos, conforme mostra aí na imagem na tela de vocês, né? O ABH é semelhante ao ACH, que é semelhante a ABC, tá bom? Então, isso é muito importante a gente estar reforçando essa informação. Bom, o que eu fiz agora, né? Eu apenas rotacionei essas duas figuras, tá? Para mostrar que elas realmente são semelhantes, tá? Então, lembrando o seguinte, que essa semelhança também vai garantir a proporcionalidade, ou seja, se eu dividir A pelo comprimento do segmento desse segmento de reta, que eu estou chamando de A, pelo comprimento do segmento de reta, que eu chamei de C, vai ser o mesmo resultado da divisão desse C por esse M. Por quê? Porque são semelhantes. Do mesmo modo, A dividido por B é a mesma coisa que C dividido por H. Tá? Essa proporcionalidade ela existe porque esses triângulos são semelhantes. E a gente vai fazer algumas análises em cima disso. Conforme eu falei para vocês, nos dois casos eu separei em cores diferentes. Tá? Os segmentos de reta no triângulo ABC está em rosa e no ABH, para falar em ordem alfabética, eu coloquei em verde. Para mostrar o seguinte, né? Exatamente essa proporcionalidade e justificar essas relações métricas que nós vamos encontrar naquele primeiro triângulo, tá bom? E eu vou trazer, se eu não trouxer nesse vídeo, será na próxima aula, uma demonstração através de uma resolução de problema, tá bom? Estou explicando a teoria aqui e o porquê das fórmulas. Bom, A dividido por C, hipotenusa dividido pelo cateto menor, é a mesma coisa que hipotenusa dividido por cateto menor. Então, A dividido por C é igual a C dividido por M. O que eu faço agora? Eu multiplico os extremos, né? A vezes M e C vezes C. Só que C e C são o mesmo comprimento, possuem o mesmo valor, e essa hipotenusa em outro momento era o cateto menor de ABC, então é o mesmo comprimento, estou falando a mesma medida. O mesmo valor multiplicado por ele mesmo, posso falar que é aquele valor elevado ao quadrado. Então, anota isso no caderno de vocês, tá? Faz o desenho daquele primeiro triângulo. Se você não fez ainda, para o vídeo, volta lá atrás, faz o desenho bonitinho, pelo menos um esboço. E agora você já coloca essa fórmula lá do lado. E C elevado ao quadrado é igual a A vezes M, ok? A vezes M, Bom, continuando a nossa análise, o que nós podemos observar aqui agora? Né? Agora o triângulo ACH e o triângulo ABH. O que eu tenho aqui? Eu tenho a relação que B dividido por H, ou seja, hipotenusa pelo cateto menor, do mesmo modo hipotenusa dividido por cateto menor, que no outro triângulo seria C dividido por M. Então, B dividido por H é igual a C dividido por M. Também multiplicando os extremos, não posso abaixar que sempre aparece essa barra aqui embaixo, terrível, né? Mas beleza, dependo dela também. Eu tenho o quê?
B vezes M igual C vezes H. Anota essa informação também no caderno de vocês. Hoje é só exposição, só estou trazendo as fórmulas e mostrando que essas fórmulas ela existe pela semelhança de triângulo, porque existe essa proporcionalidade entre eles, tá bom? Continuando aqui, trago agora mais dois triângulos, né? Dentro daquele mesmo esquema inicial. Agora trabalhando só com a parte ABC e com o pedacinho ABH. O que eu quero mostrar para vocês? Que A dividido por C é a mesma coisa que B dividido por H. Multiplicando de novo os extremos, A vezes H, então eu teria aqui embaixo A vezes H, igual a B vezes C. Muito bem, vamos partir para outra agora. Ah, outra coisa muito importante, antes que eu esqueça, observa o seguinte, que nesse triângulo, né, no externo, quando nós separamos ele em dois triângulos aí, pela altura relativa, né, esse segmento de reta do ponto A ao H é chamado de altura relativa, que é do ponto menor ao maior, beleza. Nós criamos um segmento de reta M e um segmento de reta N. Ou seja, se eu somar M mais N, eu estou voltando com o comprimento original que era chamado de A. Portanto, A é igual a M mais N. Essa informação é muito importante. Não pode passar desapercebida, ok? Bom, já trouxe para vocês o resumo das principais fórmulas, ou melhor, expressões algébricas que vão representar essas relações métricas. Não são só essas três, todas vão ser justificadas, ou pelo menos a maioria, pela semelhança de triângulos, ok? Trouxe as três principais, que é C ao quadrado, então o comprimento aí do cateto menor, se a gente for olhar o triângulo externo, o triângulo ABC, então esse C elevado ao quadrado é a mesma coisa que A vezes M, beleza? Ok? Do mesmo modo, B vezes M, B é o cateto maior, vezes o M, que é o cateto menor do ABH, é a mesma coisa que C, cateto menor aí de ABC, multiplicado pela altura relativa, beleza? A multiplicado pela altura relativa é igual a B vezes C. Tudo bem? São algumas relações que nós estamos apresentando para vocês. Professor, como eu vou decorar tudo isso? Existe um segredo, existem algumas frases, algumas musiquinhas que vocês conseguem decorar. Algumas coisas que eu criei, uma estratégia pessoal, que vocês não vão encontrar em outro vídeo, em outro canal. Mas eu quero aumentar a minha meta de número de pessoas inscritas nesse canal. Eu estipulei pessoalmente, né, somente eu, falei assim, não, eu quero atingir 300 inscritos. Estou prestes a atingir antes do prazo, porque eu determinei para mim, né, minha meta pessoal, que isso seria em um ano. Né? Então, nós estamos em 6 meses e hoje eu estou com 293 inscritos. Se você olhar lá, no momento que eu estou fazendo esse vídeo hoje é que dia 12 de setembro, eu tenho 293 inscritos atualmente, tá? Já estou atingindo os 300. Vou aumentar um pouquinho essa meta para 500. E quando eu atingir essa meta de 500 inscritos, eu vou dar de presente para vocês essas frases, para você decorar todas essas relações assim, ó, no piscar de olho, nunca mais esquecer, que foi assim que aconteceu comigo. Eu quero presentear vocês, tá bom? Então, se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito, youtube.com.br/wallace, com W2Ls, isso é importante, JG. youtube.com.br/WallaceJG. Wallace é com W2Ls, tá bom? Vamos continuar a nossa análise, tá? Trouxe de novo aí dois triângulos, o ABH e o triângulo ACH. Vamos mostrar, né, que eu posso também trabalhar da seguinte forma. Coloquei aqui os segmentos de reta do triângulo ABH em rosa e em verde do ACH, tá bom? Eu posso trabalhar da seguinte forma. Hipotenusa dividido por hipotenusa, ok? Cateto maior dividido por maior. Cateto menor dividido por cateto menor, sempre de uma figura para outra. Então, C dividido por B é igual a H dividido por N, que é igual a M dividido por H. Beleza? Por que eu estou mostrando isso? Que a partir dessa informação, né, dessas proporções, eu consigo determinar
novas fórmulas ou novas relações métricas nesse triângulo retângulo. Então, eu tenho aqui os lados do triângulo ABH e embaixo os lados do triângulo ACH, sempre na mesma ordem. Coloquei, então, na ordem de hipotenusa, cateto maior, cateto menor. Hipotenusa, cateto maior, cateto menor. Beleza? Então, para finalizar, trouxe para vocês novamente aí algumas relações baseadas naquilo que a gente acabou de ver, tá? Então, quando eu tiver C sobre B, daqueles segmentos que a gente teve na tela anterior, vou multiplicar os extremos aqui. Ela é igual à fração H sobre N. Multiplicando aqui em X, ou multiplicando os extremos, eu passo a ter, então, C multiplicado por N é igual a B vezes H. Pega o seu caderno agora e anota isso aí. Penúltima informação, terminando aqui agora. H sobre N é igual a M dividido por H. Multiplicando de novo, H vezes H, H ao quadrado. Então, eu tenho H ao quadrado igual a M vezes N. Do mesmo modo aqui a última equação, C vezes H igual a M vezes B. Ok? Está na tela de vocês. Gente, vou encerrar a aula por aqui. Se você ainda não é inscrito nesse canal, não deixe de se inscrever, tá bom? Forte abraço para vocês. Vou tentar separar agora em dois esquemas, tá? Ainda nessa semana, eu quero trabalhar com vocês uma resolução de um problema para mostrar como eu aplico todas essas fórmulas. É uma coisa de louco, né? Mas quando a gente trabalha numa resolução de problema no exercício, vai ficar um pouquinho mais claro isso para vocês. É aquilo que eu falei, existe uma dica para decorar, mas eu quero que vocês entendam essa aplicação também para resolução de problema e na resolução de exercício, tá? E para a próxima semana eu quero mostrar para vocês os detalhes que está por trás de tudo isso. Essas 4 informações, teorema de Tales, teorema de Pitágoras, as relações lá da trigonometria, seno, cosseno e tangente, e as relações métricas do triângulo retângulo, essas 4 informações elas se confundem, elas são bem parecidas. Em algumas situações eu posso usar mais de uma dessas informações, em outras eu vou usar uma específica e só aquela vai me servir, tá bom? E eu quero mostrar esses segredos para vocês, então acompanhe aí o canal. Forte abraço para vocês e até a próxima semana.